Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Você está preparado? Porque Deus preparou coisas grandes para mim e para você nessa noite. E então, para receber, eu quero que você abra comigo ali no livro de 1 Samuel, no capítulo de número 1, porque esta é a palavra do Senhor para o meu e o seu coração nessa noite. 1 Samuel, aí no Antigo Testamento, capítulo de número 1, os versos 1 e 2. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Amém? Coloca a mão no coração e agora diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor, essa é a tua palavra, que nesta noite tu designa aos nossos corações, de acordo com aquilo que tu queres prover, para edificação, crescimento, transformação, para abençoar as nossas vidas, porque a tua palavra é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus propósitos nela estabelecidos. E nessa liberdade, que assim se cumpra o que de ti procede a favor das nossas vidas pelo poder da tua palavra. E eu também, Espírito Santo, me entrego a ti, para não ser eu a falar, mas para que tu me tomes e seja tu a falar e a ministrar, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, nós como seres humanos, nós nos desenvolvemos de acordo com os estímulos promovidos no decorrer da nossa vida, diante das fases, diante dos processos que passamos. Em tudo nós somos acionados, motivados, lançados mediante estímulos. Os estímulos fazem parte do nosso processo de crescimento, de desenvolvimento. Se a gente pega uma criancinha recém-nascida, a tendência dela é ficar mais tempo dormindo do que acordado, certo? E quando está acordado, geralmente o estímulo que ela mais busca é a amamentação, amém? Mas chega uma época que a gente quer estimular a criança a gatinhar, daqui a pouco a gente quer estimular ela para ela caminhar, né? Depois a gente quer estimular que ela comece a correr, e aí vai todo aquele processo de desenvolvimento, todo ele instigado através dos estímulos. Então os estímulos são essenciais para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento. E existem aqueles estímulos que ultrapassam a questão vinculada apenas a um processo de desenvolvimento e de crescimento, mas aquele que nos desafia. Existem estímulos que nos colocam em situações de desafios. Eu agora aqui até lembrei, né, quando eu fui fazer a minha carteira de motorista, lá nos meus 18 anos, a maior expectativa era eu completar os 18 anos para mim fazer a carteira. E aí eu já queria a carteira top, né? Não queria pouca coisa. Eu fui fazer uma carteira categoria E na época, né? Que era até veículos com tração, né? A famosa carreta, né? E também eu queria moto, mas eu não queria moto de qualquer cilindrada, eu queria as maiores cilindradas. E na época tinha aquela designação de A não sei o que, era a categoria de moto. Aí, eu me lembro que quando eu entrei na carreta para fazer, eu já fui estimulado de cara. Porque eu sentei no banco, liguei, aquela coisa toda, fiquei olhando para a carreta, né? E aí, o cara que estava do meu lado, no início, para mim, primeiro fazer
a técnica, né, para depois fazer a carteira de motorista, eu me lembro que ele pegou e disse para mim: ó, Namur, são 16 marchas. E eu disse: o quê? São 16? Você está brincando? Não. Aí ele mostrou para mim, fazia 8, dava um tapinha e tinha mais 8. E eu disse: tá, mas no teste eu vou ter que mexer em tudo isso? Ele disse: vai. Aí eu fui desafiado a aprender, porque senão eu não ia passar na prova, amém? E aí também, quando eu fui fazer a prova de moto, como eu queria categoria acima, acho que na época tinha uma que ia até 250 cilindradas e a outra era de 250 cilindradas para cima, e eu queria comprar uma moto de 400 cilindradas. Aí eu tive que aprender também com uma moto grande, para depois ir lá fazer a carteira. E eu me lembro que no dia que eu fui fazer a prova de moto, o cara disse para mim: tu monta na moto, eu vou te dar o trajeto, e eu vou atrás de ti de carro. E aí eu fiquei pensando: tá, e se a moto dá um cutucão e apaga, esse cara vai montar em cima de mim, né? Então são vários estímulos que vão nos desafiando a ter o processo de crescimento, de desenvolvimento e de novas oportunidades. Em tudo na nossa vida a gente precisa de algo para nos estimular. E aí, existem também aqueles desafios que ultrapassam todas essas questões normais, naturais. São aqueles desafios que movimentam a nossa fé. Aqueles estímulos que nos obrigam a nós buscarmos o sobrenatural. E é nesse ponto que Deus quer falar e ministrar o meu e o seu coração. Aqueles estímulos que nos lançam mediante a fé para buscar o sobrenatural sobre a nossa vida. São aqueles estímulos que o desafio é tão grande que a gente sente que perdeu o chão, que a gente sente que está acuado e não tem mais para onde correr. Aqueles desafios que nos colocam em situação onde a nossa fragilidade é descortinada, onde a nossa limitação é exposta, e aonde nós vemos o limite do nosso potencial, porque nos deparamos com aquilo que é impossível aos olhos humanos de alcançar. É aquilo que nós designamos como um milagre. A ação do sobrenatural se materializando nas nossas vidas. Quando a gente lê esse texto aqui de Ana, a gente vê que ali no final do versículo 2 diz que Ana era uma mulher sem filhos. Ela não tinha filhos, mas ela tinha um marido muito bom. Agora, olha para mim aqui. Diz, depois você pode ler o texto em casa, do versículo 1 até o 12, 13, se não me engano, ali de 1 Samuel, você vai ver que o marido dela, chamado Eucana, amava muito ela. Ele tinha um amor muito grande por ela. E esse amor que ele tinha por ela, tem um dado momento em que ele vê Ana com um sentimento no coração por não ter filho, que ele diz assim: mas eu não te sou melhor do que 10 filhos. O que ele quis dizer com isso? Que ele tinha um grande amor por ela, que ela podia usufruir de todo esse amor que ele depositava na vida dele, e que não era um amor pequeno, valia por 10, ele quis dizer para ela. Então, emocionalmente, ele estava dizendo que ele podia suprir essa carência com o amor que ele designava a ela. E diz que quando ele, com a sua família, ia para adorar a Deus no templo, ele dava porção dobrada para ela. Ele trazia os melhores pedaços para ela se fartar, se alimentar.
Ou seja, ele trazia recursos, ele provia o que era necessário, ele tinha um grande amor por ela. Ele não se importava pelo fato dela não ter filhos, porque para ele o que importava era a pessoa dela, a companhia dela. Quem ela era, quem ela representava para ele. Então, se eu for analisar junto com vocês o que isso significa, significa que ela humanamente estava num ambiente confortável, amém? Ela estava dentro de um contexto confortável. Se nós formos ver, diante dos outros versículos, o posicionamento de Eucana era tranquilo quanto a isso. Claro que nós sabemos que a sociedade daquela época, uma mulher sem filhos era uma desonra. Mas nem com isso Eucana estava preocupado. Porque ele fazia questão de trazer ela junto, de estar na companhia dela. Ele procurava de prover o melhor a ela quando ele ia, juntamente com a família, no templo adorar ao Senhor. Ele não estava preocupado com a opinião dos outros. Ele tinha um posicionamento favorável a respeito de Ana. Mas pastor, se tudo estava confortável, tudo estava bem, aonde que o Senhor quer chegar? Eu quero chegar ao que a palavra de Deus diz. Que ela tinha uma rival, que era Penina. E por que diz que ela tinha uma rival? Porque era uma pessoa que provocava nela estímulos. Como assim? Diz o texto que pelo fato de Ana não ter filhos e Penina ter vários filhos, é como se houvesse uma concorrência. E aí a Penina sempre, no contexto, jogava na cara da Ana que ela não tinha dado filhos ao seu marido e que ela tinha filhos. Então diz que ela rivalizava com Ana. Ela rivalizava. O que isso promovia na vida de Ana? Promovia o estímulo dela desejar ter um milagre na sua vida. Porque no contexto da época, a conclusão era que Ana era estéril. Ela era infértil. Ela não podia gerar filhos. Esse era o estigma que estava sobre ela, diante dessas circunstâncias, dela não poder gerar. Mas havia alguém rivalizando essa situação na vida dela. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, meus queridos, que na trajetória da nossa vida, nós vamos sempre estar sendo estimulados a crescermos, a melhorarmos, a desenvolvermos maiores capacitações, a buscarmos melhores oportunidades. Sempre vai haver estímulos, e esses estímulos podem ser variados. Pode ser aqueles estímulos que desencadeiam um aperfeiçoamento mais na nossa área física ou na nossa área mental, mas vão ter aqueles que vão nos desafiar, vão nos estimular na área espiritual, aonde só pela fé há a movimentação correta, onde os desafios de fé é que vão gerar e produzir que nós venhamos a alcançar aquilo que o nosso coração almeja. A Ana não teria gerado Samuel se não tivesse uma Penina na vida dela. E aí você pode pensar, poxa, mas que coisa constrangedora, que coisa complicada ter alguém do lado o tempo todo jogando na cara aquilo que humanamente ela não podia fazer. Mas é isso que produz
que o sobrenatural se manifeste nas nossas vidas. A vida, o tempo todo, vai promover estímulos. A nossa vida aqui na terra vai sempre nos desafiar, trazendo estímulos para nos impulsionar, para nos alavancar, para nos fazermos sair da zona de conforto e buscarmos novos horizontes. Ana tinha um contexto onde ela poderia estar confortável, se não tivesse uma penina na vida dela. Mas como ela tinha uma penina na vida dela, ela se desafiou a mudar aquela sentença que estava sobre a sua vida. Ela se desafiou a mudar, a transformar o estigma que estava no seu ventre. Ela se desafiou a buscar resolver aquela sentença desfavorável no contexto da sua vida. Ela teve um posicionamento impulsionado, estimulado pela penina. E irmãos, nós também precisamos compreender de que as situações que muitas vezes se levantam contra nós, e às vezes nos deixam sem fôlego, sem direção, às vezes nos deixam se sentindo desamparado, impotente, fragilizado, não é para nos barrar, não é para nos destruir, é para nos incentivar, é para nos alavancar, é para nos fazer desenvolver novidades na nossa vida. Mas tem muita gente ficando paralisada. Tem muita gente dando valor acima da realidade, do propósito daquela situação, daquela circunstância, daquele desafio que hoje está fazendo parte da sua vida. Como assim, dando maior valor, pastor? Está olhando só para o natural, está se deixando abater pela realidade do que os olhos estão contemplando. Mas, meus queridos, aquele que anda pela fé, não importa o que os nossos olhos contemplam, importa o que o nosso coração, que crê em Deus, diz que Deus pode fazer por nós. Isso é a fé, o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que cremos, que em Deus é possível alcançar. Querem ver? Abram comigo lá, no livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 1. 2 Coríntios, capítulo 1, o verso de número 20. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que todas as promessas de Deus, Deus já deu o sim. Ele quer que aconteça, Ele quer que se materialize, Ele quer que a gente alcance, que a gente usufrua, que a gente tenha na nossa vida. Tanto é que Jesus assim disse: olha, até hoje nada pedis em meu nome, mas a partir de agora tudo que pedirdes crendo em meu nome, haveis de receber. Ele também disse: olha, até hoje vocês não oraram ao Pai em meu nome, mas a partir de agora, quando orardes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá aquilo que estiver de acordo com a sua vontade. E aí, meus amados, esse versículo diz que Deus, para com as suas promessas, ou seja, aquilo que é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, já tem nele o sim. É por isso que lá em Efésios diz que
todas sortes de bênçãos nos foram dadas por Cristo Jesus nas regiões celestiais. E diz que é nas regiões celestiais porque se opera somente mediante a fé. Então, as circunstâncias que muitas vezes nós estamos olhando para elas como um motivo de desânimo, como um motivo de tristeza, como um motivo de ficar paralisado, como um motivo de medo, de insegurança ou de incerteza, se eu olhar da maneira correta, colocando os olhos no sobrenatural, eu vou entender que é um estímulo para mim alcançar coisas maiores, melhores e mais excelentes. Não é para nós ficar paralisado, não é para nós ficar abatido, não é para nós ficar prostrado, não é para nós desistir, não é para nós parar, é para nós aceitar o estímulo e decidir o que vamos fazer com ele, crendo que mediante a fé tudo é possível. Porque a vontade de Deus que está revelada na sua palavra, ele diz que ele já deu o sim. Ô pastor, eu preciso ficar curado. Então Deus diz aqui que ele cura. E já tem o sim para a cura. Ah pastor, eu estou passando por um problema grave no meu psiquismo. Eu estou com depressão, eu estou com síndrome do pânico. Já tem o sim de Deus para curar a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Já tem o sim de Deus para curar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Já tem o sim de Deus para curar as feridas da alma, a ferida do coração. Já tem o sim de Deus. Ele está de acordo com isso. Ele quer isso. Ah, eu estou passando um momento financeiro terrível na minha vida. Eu já tenho o sim de Deus. Porque ele diz, eu sou o teu provedor. Já tenho sim. Ah, eu estou com problema no meu casamento, problema grave. Já tenho sim de Deus. Porque digno de honra é o casamento. E Deus está presente no casamento. E diz que quando marido e mulher estão em concordância, as suas orações chegam no céu. E quando a oração de um casal chega no céu, Deus movimenta o universo para nos abençoar. Porque o que dois ou mais concordar a respeito de qualquer coisa aqui na terra, será feito no céu. Dá para entender, irmãos, a profundidade disso? A gente às vezes olha para essas situações e acha que é para causar dano e prejuízo na nossa vida. Não, eu tenho que entender que eu estou recebendo um estímulo, e esse estímulo está me promovendo uma oportunidade de eu crescer, de eu ter uma maior eficiência, uma maior eficácia na minha vida, tanto física, material, emocional, sentimental, financeira, espiritual, seja em que área for. Eu preciso olhar para os estímulos na visão correta. Ana, o seu ventre era estéril. Ana, fisicamente, ela tinha limitações. Fisicamente, ela tinha impotência, porque ela não podia resolver o seu próprio problema. Mas diz que um dia, ela entrou no templo. Ela entrou no templo com o coração quebrantado, com um coração contrito. Estava apertado o seu coração. Mas ela entrou no templo porque ela creu que se ela buscasse a presença de Deus, aquela situação poderia ser revertida, aquela situação podia ser mudada, aquela situação podia ser transformada. Porque para Deus não há impossíveis. Lembram a história de Lázaro? Jesus chega 4 dias depois que Marta e Maria mandaram avisar ele de que o seu irmão Lázaro, o amigo dele, estava gravemente enfermo. E quando Jesus chega lá, ele já está morto. E diz que há 4 dias. Marta chega para Jesus e diz, olha mestre,
Se tu estivesse aqui, meu irmão certamente teria sido curado. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Não foi isso que ele falou? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E se creres em mim, verás a glória de Deus. Quem que Jesus disse que era? Ressurreição e a vida. Amém? E o que a ressurreição e a vida fez? Depois que tiraram a pedra do túmulo, bradou mediante o seu poder e disse: Lázaro, vem para fora. Teve uns quantos ali que estavam com a visão natural. Teve uns quantos ali que estavam barrados pela realidade do fato dentro do contexto daquilo que é natural para o ser humano. Chegaram: Jesus, dá licença, né? O cara já está morto há 4 dias, já está fedendo. Muitas vezes nós estamos nessa visão. Nós não estamos entendendo que estamos recebendo um desafio de fé para ver a glória de Deus na nossa vida. Jesus não se importou com essa frase. Ele disse: só tira a pedra, porque eu sou a ressurreição e a vida. Deus já tinha dito através de Jesus: eu libero o meu sim para a ressurreição e a vida. Estão entendendo, irmãos? Tanto é que Jesus, antes de dizer Lázaro vem para fora, ele fala com Deus e diz assim: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Não foi assim que Jesus falou? Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que esses creiam que tu me ouves, eu te peço. E aí ele foi lá: ô Lázaro, vem para fora. A ressurreição e a vida se manifestaram de uma forma poderosa na vida de Lázaro. Irmãos, dá para você imaginar essa simples frase de Jesus: Lázaro vem para fora. E de repente, a carne começar a restaurar, os músculos começarem a serem restaurados, os vasos sanguíneos, as veias, as artérias, os órgãos que já estavam falecidos há 4 dias. Não é assim, às vezes, quando a gente vai no hospital, e aí diz: olha, a pessoa está com morte cerebral, daqui a pouco vai parar todos os órgãos, ele vai ter falência múltipla dos órgãos. Não é assim que dizem? Meus queridos, Lázaro já estava com falência múltipla de órgãos, e já estava até sendo comido pelos vermes. Vamos ser sinceros, irmãos. Amém? Mas quando Jesus gritou, quando a ressurreição e a vida gritou contra a morte, quando a ressurreição e a vida gritou contra o poder da morte, a morte teve que devolver aquele por quem Jesus clamou. E o universo teve que conspirar a favor da ordem de Jesus. O universo teve que promover carne, tendões, músculos, veias, vasos, novos órgãos. E aquele que antes estava morto, saiu do túmulo. Porque essa é a palavra. Esse é o poder da palavra. E já tem o sim de Deus. Aí, meus queridos, tem gente que diz: ai, pastor, porque a minha vida está um caos, a minha vida está uma desgraça, não sei mais o que eu faço, não sei mais para onde eu vou, não sei mais aonde eu busco recurso, eu não sei mais. Meus queridos, as circunstâncias estão promovendo estímulos. Nós decidimos o que fazer com eles. Nós decidimos o que fazer com ele. Ana foi até o templo. Ela se prostrou no templo. E diz que ela se prostrou com o seu coração contrito e humilhado. Agora olha para mim aqui. Tem uma revelação de Deus, está aqui na Bíblia, está na palavra. Onde diz assim: Deus
não rejeita um coração contrito e humilhado. Deus não rejeita um coração contrito e humilhado. O que é um coração contrito e humilhado? Aquele coração que realmente entende que humanamente não temos força, que humanamente somos limitados, que humanamente somos impotentes, mas há um Deus soberano que pode mudar qualquer sentença. Então, reconhecendo essa fragilidade, Ana se prostra e pede a Deus que transforme aquela situação de morte no seu ventre em vida. Em vida. E nós sabemos o resultado, irmãos. Do ventre de Ana nasceu o maior profeta da nação de Israel. Do ventre de Ana saiu Samuel, aquele que ouvia audivelmente a voz de Deus e tinha uma comunhão tão íntima, tão pessoal, tão grande com Deus, que ele fez coisas extraordinárias de acordo com a vontade de Deus. Agora eu pergunto para você, se Ana não tivesse uma Penina na vida dela, Samuel teria nascido? Dá para entender, irmãos? As situações que se levantam na nossa vida e nos desafiam, são estímulos para a nossa fé, se verdadeiramente cremos em Deus e na sua palavra. Porque mediante esta verdade, não há nada que não possa ser feito. Não há nada. Eu me lembro de uma situação aqui, eu até acho que alguns já ouviram isso. Eu e a minha esposa, quando nós estávamos na pior época da nossa vida, que nós tínhamos perdido tudo, e estávamos vivendo de favor e vivendo do que os outros nos promoviam de favor. E a Nathalie já estava com uma determinada idadezinha, e quando ela corria, ela batia um joelho no outro. Eu nem consigo fazer, né? Mas ela batia um joelho no outro, porque ela tinha o tal do pé chato, então os pezinhos dela eram assim. E aí a gente foi procurar, né, dentro da área médica, a especialidade para lidar com aquilo ali. E aí a gente descobriu que era um tratamento caríssimo, ela ia ter que usar bota ortopédica para corrigir aquele negócio todo. Mas nós tínhamos aprendido que diante de desafios e os estímulos promovidos pela vida, que em Cristo Jesus a gente podia buscar o nosso milagre. E eu me lembro que eu e a minha esposa, a gente fez um propósito de oração. E eu me lembro assim que eu fui tomado de uma fé. E eu peguei os pezinhos dela. E eu dei ordem para os ossos. Irmãos, eu me lembro até hoje. Eu fui sentindo o osso fazendo a curva no meu dedo. Pastor, meu querido, eu dei uma ordem, osso, ouça a minha voz em nome de Jesus. Agora, eu ordeno que tu vá cedendo ao impulso do meu dedo. E foi cedendo, irmão. Ô pastor, isso é doideira? Não é doideira, isso é milagre. Isso é milagre. Pastor, de onde é que o senhor tirou isso? Uma vez eu estava na igreja e um pastor veio fazer uma campanha. Um pastor. Eu me lembro, ele vinha todo vestidinho de branco. Até sapatinho branco. E aí ele trabalhava muito com cura. E aí ele perguntou quem é que tinha dores na coluna. E algumas pessoas levantaram a mão, ele pediu para vir à frente.
E aí ele colocou essas pessoas sentadas na cadeira e mandou elas espicharem as pernas. E aí ele mostrou que a dor na coluna é porque uma perna era mais curta do que a outra. E eu fiquei olhando, mas, meu Deus, e agora o que esse cara vai fazer? Sabe o que aquele cara fez? Ele disse: osso, agora eu te ordeno, cresça. E aos olhos de todo mundo, o osso foi alongando. E quando chegou exatamente na altura do outro pé, ele disse: basta. Aí, irmãos, quando a Nathalie passou por isso, o que eu lembrei? Se aquele cara faz, eu também posso fazer. Pastor, o senhor é doido? Sou doido. Está escrito aqui que Deus chamou as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Não é o que está escrito? Aí eu disse: se aquele cara faz, eu também faço. Porque aqui está escrito que o mesmo Espírito que opera nele é o mesmo Espírito que opera em mim. Porque o Espírito Santo de Deus é o representante máximo de Deus aqui na terra, enquanto a igreja de Cristo aqui permanecer. E ele exerce o ministério dele, e mediante a nossa fé, ele torna aquilo que é impossível, possível. Amém, irmãos? Eu me lembro que, como eu era um cara muito nervoso na época, muito nervoso, eu ficava nervoso o tempo todo, ainda mais quando alguém vinha para me cobrar, né? E tinha uns que cobravam de um jeito meio forte, né? E aí aquilo me tirava, né, do sério, e eu ficava nervoso, e nervoso de chegar a tremer as mãos. Com esse negócio de estar o tempo todo nervoso, me deu um derrame no olho. Esse olho aqui, deu um derrame, e sabe quando dá derrame que fica tudo cheio de sangue? E eu perdi, não lembro na época quantos % foi da visão desse olho. E aí eu tinha que botar óculos. Agora eu boto óculos por causa da questão do DNA, né? Data de nascimento avançada. Então é por outro motivo. Mas naquela época eu tive que botar os óculos para corrigir o problema que aconteceu. E aí eu estava também na igreja, numa dessas campanhas de cura, e o cara começou a ministrar cura nos olhos. E eu disse: ah, é agora também. Aí eu comecei, ele gritava de lá, e eu dizia: em nome de Jesus eu creio. E ele gritando de lá: recebe a cura. E eu dizia: eu recebo em nome de Jesus. Aí, irmãos, fui para casa. E aí, a gente tem os nossos hábitos, certo? Os nossos ritos. E todo dia de manhã, quando eu levantava, a primeira coisa que eu fazia era botar a mão para catar o óculos, para me levantar, né? E até para não errar o vaso, né? Então era melhor ir de óculos, né? Então eu botava o óculos. Aquele dia, eu botei os óculos e me deu uma sensação estranha. Eu terminei de me arrumar, tomei café, e aí eu fui para o trabalho. Quando eu estou indo para o trabalho, eu olho as coisas, está meio desproporcional. E eu fico: mas o que está acontecendo? Aí eu achei que a lente estava suja, dei aquela limpadinha, né? Botei. Aí eu tirava, ficava normal. Botava, ficava tudo desproporcional. Tirava, botava, desproporcional. Tirava, ficava legal. Aí caiu a ficha. Dá para entender, irmãos? Jesus faz milagres, e Ele ainda faz hoje milagres. Mas nós temos que entender que as circunstâncias que a vida promove são os estímulos para nós decidirmos o que fazer com eles. Porque aqui está escrito que tudo é possível ao que crê. Ou seja, irmãos, Ana chegou diante de Deus com o coração contrito e humilhado. E Deus não rejeita. E diz que quando ela clamou, quando ela
orou com determinação, com fé, com certeza, com convicção no seu coração, que Deus era poderoso para ressuscitar a fertilidade do seu ventre, ela recebeu, e ela gerou, e ela viu a glória de Deus nos seus braços, e a glória de Deus que foi manifesta na vida de Ana, tinha nome, se chamava Samuel. E Deus hoje quer colocar na tua mão a glória dele manifesta, porque ele está dizendo para mim e para você, que assim como ele fez com Ana, ele pode fazer por mim e por você. Fique de pé. Nós vamos estar adorando a Deus. E eu te convido a colocar a mão no teu coração e buscar lá da essência do teu coração essa certeza de que esse Deus que nos chama de filhos e nos dá o privilégio de nós os chamarmos de Pai Nosso, está aqui. E esse Deus, que é o nosso Pai, nos diz que Ele nos entregou Jesus, como a manifestação da sua glória. E nós vimos essa glória, a glória do unigênito, do Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, aquele que é a ressurreição e a vida, aquele por quem, mediante a fé, tudo é possível. Porque ele diz, até hoje não pediste nada em meu nome, mas a partir de agora, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, a vez de receber. É como se Jesus estivesse dizendo agora para mim e para você, eu posso mudar essa situação, eu posso reverter esse problema, eu posso resolver essa adversidade, eu posso sim consertar, eu posso sim restaurar, eu posso sim te dar provisão, eu posso sim te sarar, te curar, eu posso sim te libertar, eu posso sim abençoar a tua família, o teu lar, eu posso sim abençoar o teu casamento, eu posso sim te dar uma vida nova, eu posso sim começar a escrever uma nova história a favor da tua vida. É como se Jesus estivesse dizendo para mim e para você, essa situação que se levantou, essa penina que tem rivalizado comigo e com você, é para produzir o fruto da justiça de Deus. Essa penina que tem nos incomodado, é para gerar o nosso Samuel, gerar a nossa bênção, gerar a nossa vitória, gerar a nossa conquista, gerar em nós o milagre. E ele diz que os seus ouvidos estão atentos à oração que se fizer nesse lugar.